Olá, paz e bem. Mais uma vez no programa de todo o coração para a leitura reflexiva da Palavra de Deus. Estamos concluindo o mês da Bíblia e deste modo a Palavra de Deus é vida, é a certeza de que Ele nos fala, é também aquela convicção da nossa fé de que através da Sua Palavra Ele guia, Ele conduz a nossa vida expressando a sua vontade. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua paciência, mas, sobretudo, repito, pela sua fé. Quero mais uma vez saudar a todos com a minha fraterna saudação de paz e bem. Estamos meditando a Palavra de Deus do 27º domingo do tempo comum. Mais uma parábola que dá continuidade àquela outra que ouvíamos domingo passado, quando Nosso Senhor contava aos fariseus, perguntando-lhes a respeito da resposta de qual filho fez a vontade do dono da vinha, do pai. E nós meditávamos que o primeiro filho que disse não e voltou, ele não apenas mudou de opinião, mas também mudou de vida. Mudar de vida vale mais do que mudar de opinião. Mudar de opinião exige humildade e arrependimento. Mudar de vida exige compromisso, nos pede o compromisso da conversão gradual e contínua. Neste 27º domingo, Jesus nos conta uma outra parábola, de forma mais direta, mais incisiva e, por que não dizer, mais contundente. Na verdade, ele dá continuidade à primeira leitura do profeta Isaías, que de forma muito bela, poética e até mesmo romântica, Isaías falava de uma vinha. Ele dizia: "Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu, um amigo que possuía uma vinha fértil numa encosta." Vejam bem, o dono da vinha é sempre Deus. É Ele que nos convida a trabalhar no reino, porque o reino é a vinha. Acontece, porém, que entre a primeira leitura e o Evangelho existe sim uma continuidade, mas até certo ponto existe também uma ruptura e uma discrepância. Porque ao mesmo tempo em que no profeta Isaías o amigo cerca a vinha, cercar a vinha significa protegê-la, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, significa o cuidado, o investimento, o compromisso, o tempo que nós dispomos para servir, para trabalhar naquela vinha. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Vejam, nós estamos vivendo num tempo em que os apreciadores de vinho, os chamados enólogos, amigos do vinho, outrora na Grécia se chamava os amigos ou discípulos de Baco. Baco era o deus do vinho, da embriaguez. Agora tem os enólogos, os enófilos, e desse modo nós escolhemos vinhos pelos rótulos, pelas safras, mas poucos sabem o processo de uma vide ou de uma videira, que começa desde o solo que é fértil, o solo que é pedregoso, a temperatura, até as cepas da vinha que são escolhidas e plantadas ali. Pois bem,
Deus faz tudo isso em nossa vida. Solo, clima, cepa da vide, e Ele espera uvas boas. Acontece, porém, nessa leitura do capítulo 5 do profeta Isaías, que aquela videira produziu uvas selvagens. O dono da vinha, ele se questiona o que foi que ele deveria ter feito e não fez, e por que aquela vinha produziu uvas selvagens. Como resposta, ele encontra uma solução. Vou desmanchar a cerca, isto é, não vou cuidar mais, não vou mais proteger esta vinha, e ela será devastada. Vou derrubar o muro, e ela será pisoteada. Eis aqui a ruptura e a diferença com a vinha do Evangelho de hoje, deste 27º domingo. O proprietário que plantou a vinha fez a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Ele pôs uma cerca em volta, fez um lagar e construiu uma torre de guarda, isto é, de proteção e de cuidado. No entanto, ele viaja. No tempo da colheita, ele mandou seus empregados para receber os frutos. Os vinhateiros que tinham alugado a vinha, vejam bem, que tinham alugado a vinha, eles não eram os proprietários. Eles espancaram os empregados, mataram um e apedrejaram a outro. Assim também, Deus, na antiga aliança, enviou profetas para nos alertar sobre a nossa vida, como vivê-la. E, no entanto, os profetas foram rejeitados e não foram acolhidos. O proprietário mandou de novo empregados em maior número, e eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. O proprietário da vinha, do reino, nos envia o seu Filho Jesus Cristo, e nós recusamos a palavra de Jesus Cristo. Na verdade, nós rejeitamos Jesus Cristo quando o crucificamos. Mas importante ressaltar que Deus, diferentemente na época do profeta Isaías, Deus nos envia mensageiros, nos dá a possibilidade de conversão. O que nós podemos nos questionar, e não a Deus, é até quando nós teremos oportunidades de conversão. Até quando nós poderemos ter um tempo para não só acolher os mensageiros, mas para nos converter ao seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é de fato a pedra angular que eles rejeitaram. E no fim da parábola está aqui a conclusão dura de que a vinha foi tirada não apenas do povo da antiga aliança, mas Jesus nos faz também uma ameaça. Se nós não nos convertermos, também teremos o mesmo fim. A vinha será tirada de cada um de nós. Importante, queridos irmãos, é esse processo de acolhida da palavra de Deus, acolhida das oportunidades que o Senhor nos concede. Fazer a vinha frutificar. Faça a vinha que é a sua vida frutificar. Deus está lhe protegendo, lhe guardando, lhe concedendo dons, fertilizantes, adubo, água, porque afinal de contas, a sua vinha, a sua vida não está prosperando, não está produzindo os frutos de amor, de perdão, de solidariedade, de amor ao próximo com aquele que mais precisa. Faça essa reflexão. Não deixe a sua vinha se perder. Acolha o Cristo, o Filho que vem em nome do dono da vinha, para que ele de fato seja pedra angular, seja o sustento que vai fazer a sua vinha frutificar. Recebam então o meu abraço fraterno e a bênção de Deus. É chegada a hora da voz feminina, a voz feminina cheia de fé da nossa amiga Lunara Aires.
Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um Papo de Cruz e você sabe que antes de começar a minha partilha eu já chego fazendo um pedido a você. Por favor, nos ajude a evangelizar, nos ajude a espalhar a boa nova do Evangelho a toda criatura. Por favor, peguem esse link, compartilhem. Se você está assistindo na TV, não tem problema. Vai lá no canal da Diocese de Caruaru no YouTube, copia o link, manda para um monte de gente, ou clica na setinha, já envia para várias pessoas no seu WhatsApp e assim você vai estar ajudando o avanço do reino de Deus nessa terra. Vamos lá? Então, olha só, a minha partilha de hoje está na segunda leitura desse domingo, que é uma leitura fantástica, está em Filipenses, e eu convido você a abrir o livro de Filipenses aí, no capítulo 4, no versículo 6, para a gente poder meditar de fato nessa palavra que é um alívio para a nossa alma. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica em ação de graças. Então, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Bendito seja Deus por essa palavra, né? E essa palavra cai muito bem, vem a calhar, como diz o ditado, numa realidade em que a gente vive de agitação, de inquietação, de ansiedade. Isso eu falo das pessoas mais velhas até os mais novos. Quantas e quantas pessoas a gente vê hoje com síndrome de ansiedade, com síndrome do pânico, pessoas extremamente agitadas, pessoas que não têm tempo para nada, pessoas que não têm tempo nem mesmo para parar e entender que apenas uma coisa é necessária: apresentar a Deus todas as nossas inquietações. A palavra também nos diz em outra passagem, se os homens da terra que são maus dão coisas boas aos seus filhos, que dirá o Deus que é Pai, Deus que é perfeito, que também nos dá coisas maravilhosas, coisas magníficas. E aí, na rotina da gente, do mundo, da correria, do nosso trabalho, da nossa realidade familiar, a gente deixa cair no esquecimento esse extremo cuidado de Deus com as nossas vidas. A gente esquece que Deus ele tem prazer em cuidar de nós, das pequenas às grandes coisas. A gente muitas vezes acha que Deus ele só está preocupado com grandes tragédias, com grandes catástrofes, com problemas de saúde gravíssimos, mas não. Deus ele é um Pai perfeito, bondoso e amoroso, e Ele quer estar ao nosso lado nas pequenas coisas. Essa palavra aqui de Filipenses 4:6 nos diz: apresentei todas as vossas inquietações. A palavra de Deus ela não é imperfeita. A palavra de Deus ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus ele é perfeito e ele passa para nós tudo aquilo que está no coração de Deus. Se a palavra nos diz: apresentei todas as vossas inquietações, são todas, não são quase todas, não são algumas, não são as maiores inquietações. Nós precisamos reaprender a ser filhos, nós precisamos descer do nosso pedestal, da nossa autoconfiança, do nosso egocentrismo de achar que nós conseguimos resolver tudo, seja qual for a realidade, seja quais foram as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Se você é servo, se você é leigo, se você é sacerdote, se você é religiosa, se você é um bispo, sim, nós precisamos viver a rotina de reaprender a ser filho, de nos colocarmos de novo no colo de Deus, de entender que Ele cuida de fato das pequenas às maiores coisas. Então é isso, gente. Por hoje eu me despeço do Papo de Cruz. Eu volto na próxima semana e eu espero que todo mundo, acabando esse vídeo, acabando o programa, compartilhe o link e envie para o máximo de pessoas possíveis. Até o próximo sábado. Quais são os frutos que nós queremos produzir na vinha do reino e na vinha da nossa vida? Esses frutos, eles acontecem, claro, pelo nosso empenho, pelo nosso compromisso, mas não se esqueça, também pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos quase nada. Aliás, até um salmista nos diz: se o Senhor não nos ajudar, em vão trabalharão os seus construtores. Portanto, a graça de Deus, acima de tudo, a graça de Deus contando com o compromisso e o empenho da natureza humana. Estamos iniciando o mês de outubro, o mês dedicado às missões, mas um mês também em que nós recordamos a memória festiva de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil.
que ela interceda ao seu Filho Jesus Cristo, a fim de que obtenhamos as melhores, copiosas e abundantes bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, agradecido pela sua companhia e pela sua fé, e até o próximo final de semana. Paz e bem.